Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Dando continuidade a essa estratégia cidadã que os comerciários de São Paulo e o GT estão desenvolvendo, convidando os candidatos a governador, ao cargo de governador, aqui no nosso estado de São Paulo. E nós estamos recebendo uma professora, a professora Lisete Arelaro, que é do PSOL. Só já sendo professora e tendo uma dedicação há muitos anos, já estamos comentando, ela é jovem, mas já trabalha há muito tempo. E na educação, quer dizer, na verdade, a meu ver, o tema mais fundamental que o Brasil não tem. Que infelizmente, deveria ter processos, programas. Mas isso nós vamos ouvir da Lisete, que é pedagoga e doutora em educação. E fez parte da equipe de Paulo Freire, pelo amor de Deus, durante a gestão da Luíza Erundina. Ou seja, só coisas maiúsculas. E é para nós um prazer recepcioná-la, uma pessoa que eu não conhecia, mas eu vi na telinha, no debate que ocorreu na Rede TV, e ela demonstrou a sua forma aguerrida, equilibrada, mas determinada, para que as suas posições fossem colocadas de forma serena, inclusive. Parece até contradição. Mas, professor, é um prazer em recebê-la. O programa é seu. Primeiro vamos começar, porque são 2 blocos. No primeiro momento, falar um pouco da sua pessoa, como é que você se envolveu na política, é a primeira vez que se candidata, já teve outros processos. Como é que nasceu essa possibilidade, inclusive, de se candidatar a um cargo tão importante que é a governadora do estado de São Paulo, no maior estado do Brasil? Professora, olha, as câmeras são suas. Muito obrigada e obrigado pelo espaço, porque realmente é fundamental nós termos condições de expor as nossas ideias para que realmente os eleitores, as eleitoras possam escolher com segurança, com convicção, qual é o seu melhor candidato, né? Ou a sua melhor candidata. Eu sou professora da Faculdade de Educação da USP, tive 2 belas experiências de gestão na área de educação. A primeira na gestão da Luíza Erundina, trabalhando com o professor Paulo Freire, com quem aprendi muito, e com a Luíza Erundina também, que era uma mulher que acreditava na gestão democrática e na participação popular, especialmente dos trabalhadores e das trabalhadoras, o que também me possibilitou atuar depois como secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer na cidade de Diadema, né, onde eu fui secretária 2 vezes, 2 gestões, e depois fui diretora da Faculdade de Educação da USP, e portanto eu fiz um pouco de tudo na educação. Fui professora alfabetizadora, depois fui professora dos antigos cursos normais, depois fui diretora de escola, e, portanto, hoje eu sou uma pesquisadora que trabalho fundamentalmente com política educacional e financiamento da educação, porque realmente, se nós queremos saber se um político de fato acredita e prioriza a educação, nada como verificar quanto ele gasta em educação, e aí nós vamos saber se ele está cumprindo aquilo que ele diz que ele prioriza. E na sua trajetória, já essas ocupações importantes em Diadema e São Paulo, né? Isso já dá uma dimensão da atividade que você desenvolveu. Mas nessa questão política. Dessa participação Sim. Mesmo, para concorrer a cargo, é a primeira vez que concorre a um cargo, já esteve em outras oportunidades? Eu fui candidata a deputada estadual em 2002, né? Ainda eu era filiada ao PT e, portanto, foi uma experiência bastante interessante. Eu tive 38 mil votos. Nossa, uma votação era um número de votos que elegia. No entanto, naquele ano nós tivemos duas variáveis, né? O Lula concorreu a presidente e o Enéas concorreu a deputado. E como ele teve 1 milhão de votos,
Então, subiu muito a proporção e naquele ano realmente ia se eleger para deputado federal, aliás, como se elegeram, deputados que tivessem, o corte foi em 60 mil. Nossa. Não, eu nem tinha campanha para 60 mil, tá certo? Nem era o caso, porque de fato, como professora, em geral, nós estamos lá nas escolas, conversando com colegas, convencendo, às vezes, alunos, às vezes pais, mas tinha sido essa a nossa experiência. E eu confesso para você, depois que eu assisti, com muita preocupação, e admirei o cinismo dos nossos deputados federais e senadores votarem com uma tranquilidade surpreendente a emenda constitucional 95, chamada também por todos nós adequadamente de PEC do fim do mundo, porque estabeleceu realmente um novo teto fiscal em que eu digo, quer dizer, é surpreendente, porque nós não temos nenhuma experiência mundial, nenhum país no mundo foi tão irresponsável de efetivamente congelar por 20 anos todos os recursos de todas as políticas sociais. E diretamente saúde e educação estão envolvidos, né? Em seguida você assiste a reforma trabalhista, em que numa tarde, praticamente 100 artigos que traduziam conquista dos trabalhadores nos últimos 80 anos, simplesmente foram embora. Com um agravante, inclusive com presença de mulheres deputadas e senadores, deixando ser votado que mulheres podem trabalhar, mulheres grávidas podem trabalhar em locais insalubres. Aí eu confesso que eu não resisti. Me deu lá um comichão, eu falei, olha gente, assim não dá. Vamos ter que fazer alguma coisa. Resolvi colocar meu nome à disposição do partido, né? Eu estou filiada há pouco tempo ao PSOL, há 2 anos, mais ou menos. E falei, gente, vamos lá, porque acho que a gente precisa contribuir para pôr ordem na casa. Não dá mais para esse grupo ficar e achar que é dono do Brasil e liquidar o Brasil do jeito que nós estamos vendo acontecer, né? Então, essa razão, a motivação, e por isso que as pessoas falam, olha, mesmo bastante experiência, estou fazendo 50 anos de magistério em 2018, né? Sem dúvida nenhuma estou animadinha para ir, para poder contribuir para mudar o Brasil e São Paulo. E como é que é? Porque é uma campanha forte, importante, e as suas considerações que levaram a colocar o nome à disposição muito pertinentes. E a sua família, como é que recepcionou uma professora? Professor Zé, que a gente sempre lembra de uma professora em casa, lendo um livro. Sim, eu digo para eles, olha... professora batalhando nas trincheiras. Eu estou avó, né? Tenho uma netinha, Helena, que fez 10 meses ontem, mas eu estou dizendo, meus filhos me apoiaram, eu sou viúva, e, portanto, meus filhos e meu genro me apoiaram. Acharam, claro, uma loucura, como lógico, mas também não acharam nem que foi a primeira e nem que será a última. E eu acho que, mesmo exatamente como experientes, acho que nós, os mais experientes, também chamados de idosos, né, porque temos bastante anos, não somos só para fazer Tai Chi Chuan e cuidar de neto. Podemos mudar São Paulo e eu estou aqui para fazer isso. É isso. Então, e você faz Tai Chi Chuan mesmo? Não, eu acho bacana. Eu conheço bem Tai Chi Chuan. Olha, é muito bom. É bom para equilíbrio. Isso. Né? Muito interessante. E uma professora tem que sempre manter o seu equilíbrio, porque às vezes tem algumas coisas que são inacreditáveis. Então. E com relação a essa atividade, nós ficamos muito preocupados no Brasil, que sempre saem notícias de que hoje o aluno vai numa escola, ele lê um texto e não consegue interpretar. Como é que você, como professora, enxerga essa questão? Eu enxergo. Essa questão, infelizmente, ela é verdadeira. Você tem duas variáveis que estão atuando aí. Primeiro, que a cada dia que passa, a desqualificação do professor e da professora, elas são uma realidade. Isso é um fato. Segundo, as condições de trabalho são muito ruins.
Você veja que hoje o governo de São Paulo faz a maluquice de fechar a sala de aula, deixando vazio, e redistribui os alunos, aumentando o número de alunos em cada sala de aula, de salas que já estão lotadas, né? Isso impede o professor e a professora de chegarem mais perto do aluno, saber conhecer de fato o que ele está aprendendo, como ele está aprendendo e quais as dificuldades que eles têm, né? E isso dá para mudar. E tem uma coisa que eu acho um aspecto que, em geral, os economistas não gostam que a gente fale, mas é necessário falar. Hoje nós já temos um desinteresse da juventude, pela primeira vez na história, de ser professor. Por quê? Porque o salário realmente é ridículo. O estado mais rico da federação, que é São Paulo, paga um salário que os meus alunos da USP dizem: Lisete, se eu vender aqui na porta sanduíche natural ou camiseta, eu ganho igual ou superior ao que um professor ganha depois de 40 horas de trabalho todos os dias numa escola longínqua e sem nenhuma compensação, né? E a desvalorização, inclusive da própria mídia, em relação ao trabalho insano, bonito, dedicado dos professores, sequer é ressaltado, né? Vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltamos para ir ver as propostas da Lisete como candidata ao governo de São Paulo. Entre elas, com certeza, a educação deve ser um dos pontos mais importantes. Aí podemos fortalecer também. Então voltamos já. Em qual deputado você votou nas últimas eleições? Nas últimas... não me lembro. Aplicativo Poder do Voto resolve. Como você acompanha o seu deputado federal ou senador nas votações que impactam você e o país? Como é que é? Não acompanho. Infelizmente não acompanho, nem sei o que ele faz. Aplicativo Poder do Voto resolve. Você e o seu deputado e senador têm sintonia? Ele te representa? Não, cara, se eu fosse procurar um deputado que me representa, difícil, cara. Tô mal informado nessa parte aí. De jeito nenhum. Em hipótese alguma. Aplicativo Poder do Voto resolve. Baixe agora gratuitamente e vamos juntos transformar a desesperança em mudança. Participe, acompanhe, mude. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. E também ainda conseguiu a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias a mais em seu salário. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e o ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar. O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino em cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo e densitometria óssea, para todos os comerciários fazerem os exames e prevenir doenças, fazendo mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sedes e subsedes, e ainda você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio, se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo, com total infraestrutura para você e sua família.
No clube de campo, temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia, temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato também atua diretamente defendendo os seus direitos quando o patrão não respeita você. O sindicato se manifesta por você, lutando pela manutenção de serviços nos postos de trabalho, direitos e leis conquistadas por todos nós comerciários. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, voltamos. E voltamos com a professora Lisete Arelaro. Eu queria também, muito rapidamente, que o programa não é meu, o programa é da professora. Mas não há país no mundo que se desenvolva, que tenha distribuição de renda, que tenha inclusão social, se não tiver como valor principal a educação, a capacitação, a formação. Nós somos hoje com 13 milhões e 500 de desempregados. Nós fizemos aqui um mutirão. Vieram milhares de pessoas e não conseguiram emprego porque não conseguem compreender alguns cargos até simples de operadora de caixa. Então, por isso eu tenho muito prazer em estar aqui ao lado de uma pessoa que já está no seu DNA, a educação. Então, com certeza, um dos seus programas vai ser esse pilar fundamental da nossa sociedade. E eu queria mostrar que está junto com a professora, que a professora é mais jovem do que eu, mas ela mesmo disse que é avó. Já sou avó. É avó, uma menina de E 10 demorou meses. muito, demorou muito para ser avó. Mas quem acompanha a professora, quem é seus assessores, é a juventude. Está mostrando aí os jovens, são altamente qualificados em fotografia, jornalismo, em logística, enfim, a professora valoriza, com certeza absoluta, a juventude, que, a meu ver, é um dos temas mais importantes do Brasil, porque a educação tem vários desdobramentos, inclusive a ausência dela leva os jovens ou para drogas, ou para outras situações adversas, e o Brasil, que não está em guerra, saiu agora recentemente, o que morre de gente no Brasil, pelo amor de Deus. Absurda. Então, professora, tem vários temas que eu acho que São Paulo, o Estado e a cidade merecem atenção especial. A questão da mobilidade na capital, o metrô, que tem uma quantidade pequena em relação à nossa dimensão, a questão da saúde, a questão da própria educação que já falamos, a questão da cidadania, enfim, de uma forma geral, porque o tempo é pequeno, 7, 8 minutos, para colocar um pouco, para todos que estão do outro lado da telinha, saibam das propostas concretas da professora Lisete. Olha, primeiro, nós vamos recompor o que hoje acontece em São Paulo, que é o fechamento sistemático de turmas e classes de alunos em todas as escolas estaduais em São Paulo, que é um absurdo, inclusive com fechamento, especialmente das classes do período noturno, certo? Portanto, as classes de educação de jovens e adultos são cada vez menos numerosas. Lembrando que realmente nós estamos num estado que ainda tem 2,5 milhões de analfabetos. Essa é uma meta que a gente vai zerar, porque é um absurdo que o estado que tem professores titulados com condições, você mantenha 2,5 milhões de analfabetos, que impede qualquer, inclusive, relação mais, eu diria, qualificada com o mercado de trabalho, não é? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, de fato, nós queremos transformar, sempre que possível, e esse tem que ser um processo gradativo, as escolas em escolas de tempo integral. Mas não para fazer o que está se fazendo hoje, que vai lá e repete português e matemática. Para o jovem querer ficar na escola, especialmente o jovem da periferia, nós vamos oferecer uma bolsa de estudos para que ele não tenha que trabalhar, sabe, o salário, nós estamos tendo hoje até exploração e aumento do trabalho infantil, tá certo? Já que você paga pouquinho para ele fazer várias coisas. Bom, se ele estiver na escola e recebeu uma bolsa
nós temos clareza. E se você transformar a escola no que nós chamamos que deve ser um centro cultural, no qual ele tenha, além das disciplinas, não simplificação das disciplinas, mas além das disciplinas, atividades realmente culturais, artísticas, e você reserve um tempo para ele poder fazer esportes, e nós consideramos que isso é fundamental. Uma forma que nós queremos atuar, que a gente considera uma variável importante para a qualidade de ensino, é que os professores todos sejam contratados por 40 horas aula, fiquem 20 com alunos e 20 fiquem na escola com as reuniões, atendendo os alunos, etc. Cada professor que se vincula a uma escola e passa o dia todo lá, cria vínculos e relações, inclusive humanas, que eu quero dizer que são fundamentais. Nós trabalhamos, exatamente, nós somos formadores e formadores morais da nossa juventude. Portanto, se a gente tiver tempo de conversar, de orientar, etc., coisa que hoje não há condições no cotidiano, os professores mal sabem o nome dos alunos, aliás, nem sabem quantos são, porque são muitos, né? Eu não tenho dúvida que nós vamos poder melhorar. E eu digo, tem que mexer numa coisa que não é possível. Ainda, eu quero te dizer, antigamente, quando a gente era considerado sacerdote, né, que a profissão de magistério era sacerdote, eu ganhava mais do que agora os professores ganham como profissionais. Então, nós vamos ter que mexer nisso. Eu cito o exemplo da Faculdade de Educação da USP, nós temos uma escola de aplicação. Bem, que é considerada uma excelente escola pública, porque eu acho importante nós defendermos o trabalho público e realmente, qual a diferença que tem lá? Não é uma escola tão diferente de qualquer outra escola pública, mas os professores são contratados por 40 horas, trabalham 20 com os alunos e, veja só, começam ganhando R$6.000. O que nós temos? Professor não fica doente, professor tem bom humor. Olha, um professor animadinho anima os alunos, tá certo? Isso vocês não tenham dúvida disso. Ele tem sempre um projeto novo, está à disposição dos alunos para levar para cá e para lá. Quero falar também, estou vendo que o tempo está passando, ele é fatal aqui, né? E professor gosta de falar, vocês têm que lembrar disso. E queria falar da saúde. Hoje, quero dizer para vocês que eu fiquei um pouco surpresa de ver que 70% do orçamento da saúde do Estado de São Paulo, que não é pequeno, estão na mão das organizações sociais, que terceirizam a terceirização da terceirização. E por isso, infelizmente, o atendimento na ponta é o pior possível. Veja, os dados indicam, de cada 100 que marcam a consulta, 72 ficam fora. Tenta marcar uma cirurgia hoje em São Paulo e você vai levar 6 meses para conseguir. Então, você faz um exame hoje, quando você for ser atendido, então, isso precisa acabar. O processo é complexo, mas eu diria que o sistema, inclusive da administração direta, ele foi desmontado. Hoje, até o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem denunciado o que eles estão chamando de quarteirização, de uma tal maneira que o Estado perdeu a sua condição de exercer aquilo que é próprio dele, que é o controle sobre o serviço que está sendo oferecido com o dinheiro do trabalhador e da trabalhadora. Então, temos que assumir essa questão para garantir que, de fato, cada um possa ser atendido num tempo devido. E não nos iludamos que as PPPs, chamada não projeto político-pedagógico, as chamadas parcerias público-privado, não são solução para todas as coisas. Às vezes, um funcionário da administração direta pode custar menos e atender melhor, não é? Queria tratar aqui também da segurança, porque eu estou assustada com o desmonte que particularmente a Polícia Civil sofreu no governo do PSDB. Eu tenho estado com colegas policiais civis, estive no sindicato dos policiais civis, estive no sindicato dos delegados e me surpreendi com o desmonte, inclusive do executivo, sabendo que eles já foram 40 mil nos anos 90, nós estamos terminando a segunda década do século 21 e eles hoje são cerca de 27 mil. Bom, e nós crescemos o número de cidadãos e cidadãs. Então, ou nós recompomos, e eu queria dizer, e o outro lado da Polícia Militar, que nos reclamaram
Exatamente porque disseram, olha, como não tem funcionário para nada, nós estamos realizando serviços burocráticos. E a gente queria estar na rua, não é? Então, você tem, eu tenho clareza, se você tivesse o policial fazendo ronda na cidade, os pequenos roubos, os assaltos seriam evitados. Mas eles têm que estar rodando lá, têm que estar perto de você, têm que proteger a população. E não hoje. Eu confesso que eu tenho clareza, tenho consciência e tenho convicção de que crime hoje no mundo se trata com inteligência e, portanto, ciência e tecnologia é fundamental se nós quisermos realmente melhorar a condição da criminalidade, não é? Quero dizer também que aqui em termos de transportes, acho que a gente não pode deixar de falar isso, não é? Eu quero, sem ser saudosista, retomar pelo menos as ferrovias, não deixando somente o sistema rodoviário ser exclusivo, não é? Nós precisamos ter uma variedade, o Estado de São Paulo merece isso, poderia ser recortado de ferrovias, usar melhor as nossas hidrovias, e eu vou dizer uma coisa, realizar aquilo que é surpreendente, mas de todo jeito, o PSDB tinha um projeto de metrôs e mesmo monostrilhos que está atrasado em média 14 anos, tá certo? Eu vou dizer para você, e ainda, cá entre nós, você às vezes tem um superfaturamento exatamente para acelerar a obra. Aqui não, pagou-se quase 600% de faturamento a mais e você tem o mais caro e o mais atrasado metrô da cidade de São Paulo. Eu acho que realmente a cidade de São Paulo merece realmente nós termos muito mais convicções. Queria te dizer, nós vamos criar o bilhete único estadual, que a gente acha que isso facilita a vida do trabalhador e da trabalhadora, reduzindo o custo da passagem. E nós queremos fazer uma coisa, viu, que é estabelecer, já fizemos as continhas, estabelecer a tarifa zero aos domingos, vamos experimentar com os domingos e os feriados, para reanimar as pessoas a saírem de casa, a visitar seus amigos, a ir para os parques, a frequentar exatamente as atividades culturais que a gente realmente acha que tem que ter, que precisa, não é? E queria dizer às mulheres, nós vamos reabilitar as delegacias da mulher com treinamento específico, porque às vezes a mulher é muito maltratada, a violência contra a mulher tem crescido enormemente e, portanto, nós temos que ter delegacias de mulher especializadas para atender essas mulheres que sofrem violência e casas de acolhimento, porque muitas vezes elas foram ameaçadas de morte pelo seu companheiro e depois não tem para onde ir, portanto, precisam ser acolhidas. E uma outra coisa que eu quero falar finalmente é estimular as mulheres a criarem também pequenas empresas, não é? Nesse momento que você tem um grande desemprego dos homens, a gente sabe que as mulheres são chamadas, muitas vezes usando as suas habilidades como cozinheiras ou como costureiras, e nós queremos ver se realmente elas se animam, se nós dermos facilitar o crédito e, acima de tudo, dar uma assistência técnica para que ela possa dar conta da contabilidade infernal que às vezes um pequeno empréstimo público exige. Portanto, é um pouco isso. Se você quer experimentar o novo, tá certo? Vote numa professora, vote PSOL, vote 50 e você vai ter uma surpresa. Olha, a professora deu um tratado, hein? Eu agradeço muito a professora Lisete, a sua capacidade de colocar em pouco tempo parte do seu programa de governo, muito importante para o nosso Estado e para o nosso país, né? E valorizando como não podia deixar de valorizar não só a educação, mas também a mulher, que nós todos compartilhamos desse seu sentimento. Agradeço principalmente a você, a sua fidelidade, e continue ligando, 21215972, visitando o nosso site www.comerciados.org.br, visitando a nossa sede na Rua Formosa, aqui no centro do Vale do Anhangabaú. E você que quer conhecer um pouco mais da professora, vai estar o site dela embaixo. Isso. Você pode conversar telefones, pode buscar com a professora, ampliar as questões que a professora nos brindou aqui no programa Ideias em Debate. Muito obrigado, professora, e até o próximo programa.